Exército está púcto, está muito púcto com a investida do Judiciário contra seus oficiais. Mas que surpresa! Falta de aviso não foi este canal, tanto por aqui quanto nas redes sociais. Nós avisamos, vocês estão se unindo com o Cramunhão, meu amigo. E quem está em cima do muro, fique sabendo que o muro tem dono, e o dono do muro é o cão, tá? Então fica comigo até o final dessa edição que você vai saber muito mais atrocidades que estão acontecendo no Brasil de Janjo. Nessa edição eu também vou comentar com vocês a respeito de um artigo do Paulo Enéas, aquele que é o mais conservador de todos os conservadores e que se uniu com os irmãos Patati e Patatá, que eu defendi especificamente uma atuação deles do governo que eu presenciei, mas fora isso, eu também me decepcionei demais. E quem está caindo nesta pataquada? O doutor Paulo Zanotto, homem que até então eu considerava excelentíssimo em caráter, em intelectualidade, em entendimento, que ajudou muita gente durante a época da pandemia. Agora ele está chamando o nosso movimento de bozismo. Fica comigo até o fim desse vídeo que você vai gostar tanto, ou talvez nem tanto. Bom, vou pedir agora a você o seu like, o seu compartilhamento nas redes sociais, que ajuda pra caramba o canal. Vai nos grupos de Telegram e Zap enquanto a gente tem. Se você é novo por aqui, já sabe, né? Pode se inscrever e ativar o sininho. Vamos começar falando aqui do Dr. Paulo Zanotto. O Dr. Paulo Zanotto, gente, fez um post que me deixou chocada. Eu choquei. Olha só, o Dr. Paulo Zanotto disse o seguinte: a prova de que bozismo, que é igual a petismo, que é igual a zero, o fato é que, segundo o cara que chamou todos para dar sinais nas ruas, os que foram e se ferraram na mão dos tiranetes auto-ungidos, abro aspas, estavam lá de bobos, fecho aspas. Quem for postar mensagem de ódio aqui, vai para o bloco. E aí ele printa, né, a imagem do Bolsonaro na entrevista que ele deu no Pânico, tá? Aí eu vim aqui descobrir, ele estava baseado no quê, meu Deus? Porque Bolsonaro não falou exatamente isso. E aí eu descobri que ele estava baseado nesse artigo ianalítica.com. E aí quem escreve para o ianalítica? O Paulo Enéas. Pois é. Claro que eu vim aqui embaixo e falei, doutor, eu acho que o senhor não entendeu o contexto. Bolsonaro estava se referindo aos manifestantes que foram ao Palácio de Bobos, ou foram ver o que estava acontecendo, ou se deixaram atrair pela confusão. Nada parecido com o que o senhor defende no seu post. E aí, para provar isso, eu trouxe o exato momento em que Bolsonaro comenta e usa a expressão estavam lá de bobos. Venham aqui comigo e tenham um pouquinho de paciência. Há 2 domingos, o meu condomínio resolveu me receber num café da manhã. Tinha um pouco mais de 100 pessoas, todos adultos. E, em dado momento, um senhor de 45 anos de idade, aproximadamente, veio conversar comigo, falou bem de mim, me abraçou, estou contigo, votei em você, acredito em você, me encheu de elogios, né? Em dado momento ele falou, estou tomando conta de 3 filhos pequenos sozinho. Eu peguei e falei, ficou viúvo? Ele falou, não, a minha esposa está presa. Então é um outro assunto, que tudo é tabu no Brasil. Ninguém fala nada com medo de ser preso. Tá? Temos aí, não sei quantas pessoas, mais de 200 presas no momento, tinham 1.500 presas no momento. E a CPMI, no meu entender, ela vai esclarecer tudo agora. Você acha, Bolsonaro? Mas a CPMI também vão ser 2 narrativas, né? Vai. Segura aí, ali você vai ter oportunidade, talvez, de convocar esse marido, né, que está cuidando da 3 crianças, a esposa dele, velhinhas. Acusaram de terrorista essas pessoas que estavam lá. Tinha um baderneiro lá. Tinha marginal lá dentro, e esse cara tem que pagar pelo seu crime, né? Mas a grande maioria que estava ali de bobo. Então, mas tem lá... Exatamente esse o trecho que o Paulo Enéas pensou para escrever o seu artigo sórdido
tá? Porque isso é de uma sordidez, viu, Paulo Enéas? Você é sórdido, você está sendo sórdido. E o doutor Paulo Zanotto caindo nessa pataquada, é isso que eu não entendo. Bom, eu não sei você, mas pelo que o Bolsonaro falou nessa entrevista, o que ele quis dizer? Exatamente o que eu coloquei lá no post do Zanotto. Olha, o Bolsonaro estava se referindo ao quê? Tinha marginal lá dentro e eles têm que ser presos porque eles depredaram. Agora, muita gente que estava lá de bobo. O que ele quis dizer? O que o doutor Paulo Zanotto está defendendo? O que o doutor Paulo Zanotto quer que você acredite no post dele? Olha aqui, Bolsonaro traiu os patriotas. Primeiro, ele falou para os patriotas se manifestarem e mostrarem a cara na rua, mostrarem a sua indignação e a sua opinião, para depois chamar todo mundo que foi para a rua de bobo. É isso que diz o artigo do sórdido Paulo Enéas. Sórdido, de uma sordidez. E não foi isso que Bolsonaro falou. Bolsonaro estava falando dos mais de 1.000 pessoas que estavam lá inocentes. Quando ele disse estavam lá não nas ruas em frente aos quartéis. Estavam lá dentro do palácio no dia que foi depredado. Gente, que absurdo! Do Palácio não, do Planalto. Um absurdo, sórdidos. Então, aqui eu vou aplicar a mesma medida que a gente costuma aplicar com a mídia mainstream. Qual é o intuito, tanto do Paulo Enéas quanto do Dr. Zanotto, de tentar fazer com que você acredite que Bolsonaro traiu você? Qual é a intenção? Será a mesma da mídia mainstream? Apenas assassinato de reputações? Pura e simples? Vou só lembrar uma coisa para o doutor Zanotto. Doutor Zanotto, o tal bozismo que o senhor nomeia aí foi o único no mundo que lutou pela manutenção dos seus direitos como médico de fazer e determinar o tratamento junto ao seu paciente. O bozismo que o senhor está nomeando aí foi o único no mundo que defendeu a autonomia médica junto ao seu paciente. Seu ingrato. E você, Paulo Enéas, francamente, que desastre, que sordidez. Vamos em frente que a gente tem que falar do Exército, né? O Exército está pucto. Olha só. E para dirimir essa puctidão, eles montaram um podcast. Confira novo episódio do podcast Braço Forte. Eu não sei para quem, né? Porque mão amiga do povo já não é muito. Aí eles montaram um podcast, gente. Olha que maravilha. Mas a revista Oeste trouxe mais detalhes a respeito dessa indignação do Exército, tá? Militares da reserva e da ativa mostram irritação com ofensiva do Ministério da Justiça e da Polícia Federal contra as Forças Armadas. Não me diga. Vamos lá. Sob a condição de anonimato, militares da reserva e da ativa relataram ao Oeste desconforto em relação à maneira como a Polícia Federal conduziu a operação, mas não para aí. Integrantes das Forças Armadas entendem que a escalada do Ministério da Justiça contra militares deve aumentar a temperatura na caserna. Sério? Mas é sério? A temperatura na caserna, na minha humilde opinião, deveria ter aumentado muito quando a caserna viu patriotas sendo presos que nem gado aos lotes, não tendo audiência de custódia, não tendo direito aos seus atos individualizados diante da justiça e sendo julgado aos lotes, meu amigo. Era ali que tinha que ter aumentado a temperatura da caserna. Você está me dizendo o quê? Que a caserna só aumenta a temperatura quando é contra eles? Então, nós sabíamos que isso aconteceria contra eles. Eles não quiseram acreditar, fazer o quê, né? Abro aspas aqui, ó. As Forças Armadas alinhadas com o Ministério da Justiça e por um instinto de sobrevivência está adotando uma estratégia de entregar os anéis para preservar os dedos, disse um coronel, referindo-se à operação que também resultou nas prisões de ex-seguranças de Bolsonaro. O ex-major do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, e o policial militar Max Guilherme. A lista dos incomodados, segundo a revista Oeste, também inclui
oficiais alinhados ao presidente Lula. Eles avaliam que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal desrespeitaram o Estatuto dos Militares. Segundo o artigo 74, por exemplo, e a gente já abordou várias vezes isso aqui no canal, somente em casos de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Por quê? Prisão e não intimação para prestar depoimento, interpelou o general, referindo-se ao tenente-coronel Cid. Os militares também se incomodam com o fato de o comandante do Exército, general Tomás Paiva, ter participado de um almoço com Lula no mesmo dia em que houve a operação da Polícia Federal que prendeu o Cid, aí foi na casa de Bolsonaro. Abro aspas. Faltou sensibilidade ao comando do Exército, disse um general. Isso gerou um mal-estar na caserna. Ai, meu Deus, deixa eu falar aqui, vou trazer vocês mais de pertinho, porque não dá mais, não. Olha só. Sensibilidade ao general da caserna, sensibilidade ao general que é comandante. Ele tinha que ter sensibilidade antes de ter dito não para uma série de ações que poderiam ter sido tomadas no país dentro das 4 linhas. Sensibilidade ele deveria ter tido antes de aceitar prestar contas para quem ele está prestando continência agora. Sensibilidade ele deveria ter tido antes de muita coisa acontecer. Sensibilidade ele deveria ter tido quando um monte de gente inocente foi presa. Gente que nem estava na frente do quartel e nem no Planalto. Gente que chegou no dia seguinte no quartel. Este é o ponto. Aí o senhor acha, os senhores que estão púctos, acham mesmo que esse pessoal que não teve sensibilidade ao ver cidadão, que eles deveriam ser a mão amiga e o braço forte, cidadão honesto, pagador de imposto, capivara limpa, que estava só lutando por uma clareza, por uma transparência de um certo processo que existe no Brasil. Se eles não tiveram sensibilidade com isso, mais de 60 dias, com frio, com calor, com fome, mal acomodados, dormindo em chão, dormindo em barraca, criança, velhinho, não tiveram sensibilidade com isso, vão ter sensibilidade enquanto um de vocês é preso e eles estão lá prestando continência para quem estão? Acordem! Nós perdemos essa batalha. Se rearrumem, porque a guerra está em franco andamento. Olha, gente, eu vou contar para vocês um negócio, viu? Tá difícil, Brava Gente, tá difícil, mas não tá impossível. Então, eu vou pedir a você, se você gosta do meu trabalho, pense em se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias para você aí que não fez, né, o Pix por qualquer motivo. E também para você que está fora do Brasil, tem uma conta no PayPal, onde você pode fazer o seu apoiamento deste trabalho aqui de qualquer valor. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, a gente se vê já já. Ai, Paulo Enéas, que sordidez, hein? Eu queria saber de vocês se quando vocês assistiram o vídeo comigo do Bolsonaro falando no Pânico, vocês entenderam que Bolsonaro traiu os patriotas, ou é o Paulo Enéas e o doutor Zanotto que estão sendo sórdidos, ou eu tô louca? Deixa aí nos comentários para mim, a gente se vê já.